Bem-vindos a esta reflexão. O White é composto por 5 a 6 reflexões sobre o que a vontade para a síntese. Reparar, eu não disse vontade para o bem. A vontade para a síntese está a fazer no nosso mundo. Vocês estão a ouvir bem? Estão a ouvir bem? Ok. O que a vontade para a síntese está a fazer no nosso mundo? Esta vontade e a ideia de vontade implica ruptura com a continuidade. Isto é, para que o rio corra para o mar, não é necessário vontade. Existem estas poderosas leis da natureza, desde a gravidade até a hidrodinâmica, que garantem que o rio irá chegar ao mar. Há uma vontade inicial que estabelece as leis, mas não existe, para que o rio chegue ao mar e para que a função clorofilina se dê, ou para que os nossos pulmões captem oxigênio, sei lá, através da oxihemoglobina, não é necessário nenhum grande ato de vontade. Existe um conjunto de leis orgânicas, as leis que estão soldadas ao comportamento da energia, que garantem que, de uma forma ou outra,
o rio vai chegar ao mar. Portanto, quando nós falamos em vontade, estamos a falar deste mistério de um fogo que não pertence linearmente às regras do jogo, espaço, tempo, matéria e energia, um fogo que não pertence ao tabuleiro primário de onde todos emergimos, mas um fogo suficientemente perigoso para ser político, moral, ético, arquitetónico, estruturador, alguma coisa em nós que se sobrepõe às regras primárias da existência. Quer dizer, para sobreviver, eu preciso de comer. Mas não preciso de pintar a Guernica para sobreviver. Portanto, a Guernica surge-me como um delírio, falando a Freud, ou como uma inevitabilidade arquetípica, falando a Jung. A Guernica chega-me como ruptura, um ato de vontade. E este encontro é acerca de atos de vontade. E eu não vou citar Nietzsche durante os 5 conferências, mas este encontro é acerca do ato da vontade. Especificamente, o ato da vontade para o bem. Mas a minha técnica de não parecer tão dual é o ato da vontade para a síntese. O que nos coloca num ponto frágil, que é o ponto de tentar compreender o que é síntese. Mas, bem-vindos. Este é um encontro sobre a conspiração invisível do ato da vontade para o bem. A conspiração dificilmente mapeável de como as torres e os guindastres do fogo cósmico estão operando sobre pontos de aplicação do processo histórico em curso. É um encontro sobre como a guindagem, ou o ímã cósmico, ou o poder magnético do real, da verdade e do bem, operam sobre macroestruturas neste momento no nosso planeta. É um encontro, o ciclo White, o ciclo de hoje é um ciclo de introdução, como vocês vão sentir, mas o ciclo White procura clarificar como é que 3 hierarquias operam para a diminuição da dor, para a diminuição da ignorância, para a diminuição da incomunicação e para a diminuição do medo. Portanto, é um encontro que procura abraçar, amar. Quando eu digo encontro, é todo o ciclo White, que deve ser composto por 5, 6 encontros. Veremos. É um ciclo que procura abraçar o que os Rosa Cruzes, e eu peço desculpa de ficar tão retro-iluminista de repente, mas o que os Rosa Cruzes entendem como os superiores desconhecidos. Superiores a quê? Boa pergunta.
É um ciclo de reflexão sobre o poder da luz e como esta se infiltra, as we speak, em todas as instituições humanas, desde o corredor da morte no Texas, que é uma coisa angustiante, até à maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Isto é uma homenagem à Diana de Rose, porque a Diana de Rose lida com os muito velhos, não é? E a maternidade Alfredo da Costa é o oposto, é uma espécie de aeroporto de... Portanto, tens departures e arrivals. A maternidade Alfredo da Costa é arrivals, chegadas. E como o poder da luz, nós não estamos a brincar, nós não estamos a falar da luz que se opõe às trevas, essa luz da dualidade piegas burguesa para quem não há paciência. Nós não estamos a falar em bom comportamento moral piegas e burguês. I couldn't care less. Não estamos a falar em medalhas de bom comportamento dos escuteiros. Não estamos a falar de ajudar velhinhas a atravessar a rua pela passadeira, ainda que isso são os rudimentos da validação do outro. Existe uma tremenda revelação cósmica na simples aquiescência e no simples reconhecimento, quer dizer, a qualidade dos sensores, no simples reconhecimento da existência da existência do outro. Isto, como vocês vão ver, implica que há uma relação entre luz e o reconhecimento da existência suficiente do outro perante nós. O eu e o outro. E se nós pensarmos, o que não me apetece, sinceramente, mas se nós pensarmos que a primeira grande catástrofe da humanidade é a morte de Abel, quer dizer, os primeiros filhos do casal primordial, Abel é assassinado por Caim. Portanto, parece que o homicídio, o fratricídio está na raiz dos códigos comportamentais, socioculturais que vêm depois. Este assassinato é terrível. Depois da expulsão do paraíso, a primeira coisa que acontece é um fratricídio. Eu não estou a tomar o partido de Abel, nem o partido de Caim, estou só a dizer que há um fratricídio original. E não é muito difícil se nós hoje olharmos para Palestina e Israel, ou Inglaterra e Irlanda, ou homens e mulheres. Há uma linha obscura, vermelha, que aparece à meia da noite e que nos divide e que nos separa. Divide, separa. Nunca, mas nunca, é a divisão analítica entre conceitos. Nunca é a divisão higiênica e inteligente entre ideias académicas que têm de estar bem divididas. Eu não concordo contigo, tu não concordas comigo. Os meus dados não apontam para aí, os teus dados não apontam na minha direção, é inteiramente aceitável. Aliás, todo o universo académico é feito de deliciosas, intensas e muito nobres discussões entre
pares. Portanto, esta coisa que nos divide e que aparece. Eu gostaria, neste primeiro encontro, de declarar que isso que nos divide é misterioso. Para ir devagar. Quando se usa o termo misterioso, é só a minha técnica de ganhar tempo para refletir, para não deixar que as certezas endémicas ou as certezas carimbadas pela minha cultura ou pelo meu bairro aqui à volta, sei lá, 50 quilómetros à volta da minha casa, não está a fazer a minha cabeça, não está a fazer a nossa cabeça. Então tu tens há uma linha vermelha, homicida, fraticida, horrível, feia, má, tóxica, letal, que não é nenhuma divisão inteligente ao longo de categorias académicas. Quer dizer, não são as divisões da mente. Olha, da mente de um médico, da mente do filósofo, da mente de um psicólogo, que precisa de divisões para tirar as pessoas de estados difíceis. Divisões é a clareza entre conceitos e entre o antes, agora e o depois, e entre quanto disto é preciso para anular quanto daquilo. Estas divisões são importantes porque fazem parte da nossa técnica de curar e compreender o mundo. Não é dessas divisões mentais e académicas que nós estamos a falar. É de algo mais subreptício, algo tóxico, como um bolor. Um estranho bolor vermelho que se organiza durante a noite e faz muros entre as pessoas. Já sabemos, como nós vimos ao longo destes 5 encontros, grande parte dessa força vem do plexo solar, grande parte dessa força separadora vem do passado. Nesta introdução, eu queria dar-vos as boas-vindas, primeiro pela coragem, porque eu acho que é preciso alguma testosterona, que é um substituto popular para a ideia de coragem. Eu acho que é preciso alguma testosterona para olhar para estes assuntos durante horas a fio. Acho que cada um de nós, consciente ou inconscientemente, representa a ponta de lança e a vanguarda do seu agregado familiar ou do seu grupo cultural. Na medida em que eu acho, sinceramente, e isto é um elogio indireto, mas eu acho sinceramente que nós aqui, no White, vamos fazer um trabalho de vanguarda, isto é, prospectivo, e suficientemente livre para nos trazer algumas insights radicais sobre o poder do bem. Portanto, qual é o nosso tema no White? O poder radical do bem. É sobre isto que eu quero falar. Há um ser que eu associo facilmente ao poder do bem. Eu penso que nós podíamos colocar imagens desse ser agora. Esse ser representa, para mim, é subjetivo, não é transmissível, mas representa para mim a maior coesão do problema humano. Este ser representa para mim um ponto de fuga, não como Cristo, que é um ponto de chegada, mas antes de Cristo como uma espécie de catalisador dos grandes arcos da boa vontade. Eu não sei se esta expressão faz sentido para nós. Os grandes arcos da boa vontade, na medida em que a boa vontade não é instantânea. Ela deve vir lá de muito de trás da tua trisavó. As matriarcas manifestaram boa vontade. Os patriarcas manifestaram boa vontade. E, portanto, há grandes arcos que vêm do passado e atravessam décadas e gerações inteiras. E tu és atingido ou és atingida pela boa vontade, alguns por volta dos 28 anos, ou talvez aos 14, mas pode ter sido aos 35, no meu caso foi aos 19, mas há uma espécie de pancada na nuca que te diz: eu quero viver em nome disto. Porque tu não podes viver em nome do oxigênio, ou do azoto, ou do fitoplâncton, não podes viver em nome do granito.
Ninguém vive em nome de progesterona, ou de estrogénios, ou de testosterona. As pessoas não vivem em nome da força de gravidade, ou em nome do passado, ou em nome... As pessoas vivem em nome de quê? As pessoas vivem em nome do que não compreendem. Os seres humanos levantam-se de manhã porque há transcendência. A transcendência é massiva e real. É um super objeto. A transcendência é aquilo para o qual, é aquilo para o qual nós ainda não conjuramos, ou ainda não estabilizamos, ou ainda não cristalizamos linguagem suficiente. Por exemplo, para os gregos, a unidade mínima de matéria era o átomo. Qualquer coisa que ultrapassasse o conceito de átomo era transcendente porque eles não tinham linguagem. A inquirição grega acerca da natureza da grande tapeçaria das texturas e da realidade à nossa volta, esta especulação acerca de se partirmos tudo aos bocadinhos, chegamos a um bocadinho que não pode ser partido, e parece que os gregos todos concordaram, sim, deve haver um que não pode ser partido. Eles chamaram-lhe átomo. Enquanto tu tens um nome, átomo, tu estás entre o transcendente e o cognoscível. Mas nós não nos levantamos por termos dado nomes a átomo. Nós levantamos de manhã porque a realidade é suficientemente feminina, suficientemente misteriosa, suficientemente ilusiva, suficientemente erótica, suficientemente magnética, suficientemente em forma de cone, sabes? Em cone, para te dizer assim, hey, 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 levanta-te hoje, porque eu prometo-te um grãozinho da coisa incompreensível. Quer dizer, nós não somos clones biológicos da Coreia do Norte. Ou somos? Nós não somos clones biológicos da Coreia do Norte, nós somos indivíduos, por exemplo, europeus sofisticados, com rendimento per capita super alto em comparação ao resto do mundo. Temos imenso tempo livre e podemos fazer escolhas estilísticas. Ou não podemos? Escolhemos a roupa, escolhemos o corte de cabelo, isso são escolhas estilísticas, isso significa que temos rendimento muito acima do limiar da pobreza. E porque, não sei, talvez haja zonas em África ou no Sudeste Asiático em que as pessoas não têm a mínima hipótese de fazer escolhas estilísticas. Qualquer pullover, qualquer camisola está qualquer camisola está bem. Então, os nossos encontros, e é porque temos tempo livre e é porque temos a possibilidade de fazer escolhas estilísticas que vão desde o penteado até o que é que vamos fazer sábado à noite. É por causa deste espaço que nós estamos aqui a fazer um trabalho que é um trabalho de observação de onde vêm as grandes toxinas e de onde vêm as grandes antitoxinas. E eu queria propor que as toxinas vêm de um núcleo chamado, em certos ambientes, a loja negra. E queria propor que as antitoxinas vêm de um núcleo chamado, em certos ambientes, e agora vou ser bem vulgar, bem teosófico, bem Califórnia, 1984, a grande fraternidade branca. Não sei se podemos substituir, mas a ideia é de que há antitoxinas que são geradas pela muito amada, e eu quero ser uma criança aqui. É aqui, sabes uma coisa? É aqui que eu quero ser uma criança. Eu queria tanto ter o direito de ser uma criança exatamente aqui e poder dizer a muito amada, incompreensível, muito mãe e muito pai, grande fraternidade branca. Quer dizer, para mim é um calor no coração saber que existem grandes sábios que são como torres de força cósmica no coração do Alasca.
para mim, é incrivelmente consolador e protetor, e esse é um trabalho das religiões, saber que existem grandes pilares, homens e mulheres cósmicos, que debitam a potência de centrais termonucleares, só que em vez de ser em kilowatts, é em kilowatts, não sei, HP watts, em voltagem de amor. E isto implica que o amor não é só um caudal qualitativo, eu gosto de ti, eu gosto de ti, mas pode ser um caudal quantitativo, eu gosto de ti e já agora eu gosto de ti e da tua nação. Espera, eu gosto de ti, da tua nação, eu gosto da tua linguagem, eu gosto de ti, da tua nação, do teu continente. Espera, por que parar? E há esta percepção de que o amor pode se tornar um caudal terrivelmente poderoso e imparável. Então, bem-vindos a esta reflexão. Os módulos que nós vamos aprofundar hoje são a nova ordem mundial. Esta altura dos acontecimentos, nós já devíamos poder dizer essa nossa grande e velha amiga nova ordem mundial. Está ligada à loja negra. Vamos falar da hierarquia e o que é hierarquia. Vamos falar também dos objetivos da ordem negra, o que faz com que o nosso encontro seja terrivelmente underground e perverso. Portanto, nós vamos ter um encontro underground e perverso. Não graficamente perverso, porque eu não tenho nenhum prazer em chocar-me a mim ou chocar qualquer um de nós. E nos últimos anos, eu não sei se tem acontecido convosco, nós temos desenvolvido este pudor em só usar o elemento de choque quando ele é absolutamente essencial. Portanto, há coisas horríveis, mas eu vou filtrá-las. Os objetivos da ordem negra, os objetivos da ordem branca, isto é, da grande fraternidade. E depois vamos falar sobre como observar se os objetivos da boa vontade mundial estão a ser atingidos ou não. Para poder fazer isto, como vocês imaginam, cá em casa, e quando eu digo cá em casa incluo-me a mim, a minha cafeteira elétrica, o gato e os passarinhos que andam à volta da vivenda. Cá em casa, nós não estamos muito impressionados com, digamos, nada. Eu não estou impressionado com nada. Estou impressionado com algumas coisas pontuais que nem chegam bem a ser notícia, mas eu não estou impressionado com nada. Eu não estou impressionado com Covid, não estou impressionado com pandemia, não estou impressionado com a economia mundial, não estou impressionado com as limitações provisórias de liberdade individual pelo Estado macrocéfalo, não estou impressionado com... Sinceramente, não estou impressionado. E é porque não estou impressionado que podemos fazer isto. Porque isso significa que uma pessoa está numa posição relativamente neutral. Isto é, vocês vão observar que há muito pouca carga emocional na posição que o vosso orador tem. Eu não tenho, este ser não tem uma posição emocional, eu não estou emocionado com nada. Estou mais emocionado, estou a falar do plano astral, com os pássaros que vêm comer à minha mão quando eu ponho a alpista na varanda, do que estou impressionado, plano astral, com a situação mundial. Passarinhos, sim. O caos mundial não me impressiona nem um pouco. Porquê? Porque uma pessoa sabe de que o seu coração é um telescópio na direção do infinito e, portanto, não se consegue impressionar com o caos ou com a desconstrução momentânea de alguns aspectos das instituições clássicas ou com a histeria dos teoricistas. A Melanie Grau, que ensinou-me há pouco tempo a dizer teoricistas.
Eu gosto. A histeria dos teoricistas. Ou o congelamento dos burocratas. Quer dizer, tu tens burocratas congelados e teoricistas histéricos. Sentem o que eu quero dizer? Burocratas congelados versus teoricistas histéricos. Eu não me consigo impressionar. E eu espero que este não impressionar, então, concorra para uma comunicação clara, desapaixonada, virginiana e amorosa. Eu quero falar sobre, antes de falarmos da nova ordem mundial, eu quero falar sobre 7 eixos. E assim entramos no primeiro módulo. Vocês conseguem refletir sobre o eixo objeto-pessoa? Não é assim tão difícil. Walt Disney tentou dissolver esse eixo objeto-pessoa ao pôr chávenas que falam inglês e locomotivas que têm coletes escoceses e cantam. Portanto, no Walt Disney os objetos tornam-se quase pessoas. Daí esta expressão estranha, que é bem-vinda, a magia da Disney. Vocês olharam bem? A magia da Disney. E o que é que nós temos com a magia da Disney? Temos estes animadores que transformam chávenas em dançarinos e transformam garfos em Fred Astaire. Conhecem a tradição do cinema de animação de transformar chávenas e garfos em Fred Astaire e Ginger Rogers? É isso. Mas objeto significa que não existem disparos suficientes para existir consciência. Não há neurologia suficiente para existir consciência. Objeto. Um aglomerado de moléculas. E, portanto, nós temos esta tendência para pôr as pedras e as cadeiras e as escadas e os livros no sítio dos objetos. Mas depois temos esta coisa irredutível que não é objeto e que é uma coisa que eu não consigo parar de me abismar, que é esta ideia de pessoa. O que é pessoa? Quer dizer, filosoficamente é bastante consensual que a pessoa está no polo oposto ao objeto. E eu tenho esta noção, nós temos esta noção, de que há aqui um alfa e um ômega entre objeto e pessoa. O universo, há alguns bilhões de anos atrás, nós temos 14 bilhões de anos de idade. O que quer dizer nós temos 14 bilhões de anos de idade? Esta chávena não tem 14 bilhões de anos de idade. Aliás, como se vê pelo estilo 70s moderno. Não é, esta é uma chávena, sabes, 70s contemporary? Esta chávena não tem 14 bilhões de anos de idade. E as moléculas que a compõem também não têm 7 bilhões de anos de idade. Mas já os átomos que a compõem têm pelo menos 8 a 9 bilhões de anos de idade. E a energia que compõe esses átomos, essa tem de certeza 14,6, 14,7 bilhões de anos de idade. E se nós olharmos para a régua do real, os primeiros centímetros após o Big Bang, realmente o universo não sabia fazer pessoas. Nós não vemos muitas pessoas nos primeiros centímetros, nos primeiros microsegundos do universo. Na verdade, se o universo inteiro tivesse a duração de um ano, se o Big Bang tivesse a duração de um ano, pessoa é uma coisa que aparecia nos últimos segundos da última hora
de 30 de dezembro do ano. Pessoa é raro. E, num certo sentido, é transcendente. Quer dizer, não sabemos como fazer pessoa. Sabemos que há personalidades, sabemos que há idiosincrasias, sabemos que a inteligência artificial pode tentar reproduzir a rede neural humana, sabemos do Kurzweil, sabemos do Elon Musk, sabemos disso tudo, está tudo bem, está tudo assimilado, já estamos bem, mas pessoa é transcendente, não há nenhuma soma que produza pessoa. Pessoa parece ser pessoa parece ser uma multiplicação, quer dizer, para eu chegar a pessoa, como a Iracema, que é uma bela pessoa, eu preciso de multiplicar, não basta somar. Pessoa não resulta de soma, não há adições que conduzem à condição de pessoa. Tu não és uma pessoa porque o teu fígado funciona, não és uma pessoa porque tens memória, não és uma pessoa porque tens linguagem, porque fígado, memória e linguagem, daqui a 5 minutos está feito do ponto de vista da bioquímica e inteligência artificial e do casamento entre Big Tech e Biotech, entre Infotech e Biotech. Não há problema. Mas pessoa não é nenhuma soma. Pessoa não é pontuável no horizonte. Pessoa escapa à nossa definição. Eu proponho que nós não sabemos o que é uma pessoa. E até gostaria de ir mais longe e dizer, não só proponho que não sabemos o que é uma pessoa, como proponho que não saber o que é uma pessoa é bom. É bom. Porque assim não sabemos por onde começar. E quando não sabemos por onde começar, a desmontar e a analisar e a decompor e fazer a vivissecção, a terrível vivissecção conceptual das coisas, quando não sabemos por onde começar, somos levados à reverência. E eu não consigo distinguir, mas talvez vocês me possam ajudar, eu não consigo distinguir entre reverenciar o divino ou reverenciar pessoa. Na medida em que pessoa é qualquer coisa que caiu sobre a criação e é inexplicável. Talvez pessoa venha do divino. Talvez pessoa seja uma gota do divino que cai como cera sobre uma escultura biológica ou bioquímica. Quer dizer, eu tenho um bioma, tu tens um bioma. O meu bioma é qualquer coisa como Homo sapiens sapiens 1.0 e tem 1 milhão de anos. É o meu equipamento. E o meu equipamento é o cruzamento de muitas coisas que a natureza aprendeu a fazer, como eletrólise e transformar oxigênio em energia e usar o ferro, sabes, aquelas coisas todas. Então eu tenho este equipamento, mas a pessoa não vem do equipamento. The ghost não é um resultado from the machine. E portanto nós temos este eixo objeto-pessoa. E eu gostaria de especular que quanto mais avançamos, vocês sentem o paradoxo, quanto mais avançamos para o passado, não posso, quanto mais recuamos para o passado, quanto mais recuamos para o passado, mais tudo tende para o objeto. E quanto mais enfrentamos o ranger de dentes das grandes forças culturais do presente, as forças culturais do presente só rangem os dentes porque há uma tendência para a pessoa. Portanto, esta é uma primeira grande dialética, pessoa-objeto. Eu imagino que algo, pessoa-objeto. Eu não sei quando é que o sistema neurológico converte e passa de ser um sistema de sustentação do quantitativo e se torna um sistema de sustentação do qualitativo. Mas o nosso sistema nervoso também sabe quando é que estamos a funcionar como objetos e quando é que estamos a funcionar como pessoas. E eu acredito que o Ocidente faria esta divisão objeto-pessoa ao longo de linhas parecidas com a ideia de Satã-Cristo. Satã, o grande objetivador, Cristo,
o invocador do potencial de pessoa na realidade inteira. Ok, portanto, isto não é pequena coisa. Se nós pensarmos que nós vamos falar da loja negra, não é? Portanto, se nós pensarmos se pensarmos em Satã como o grande coisificador, isto é independente se vocês simpatizam com ele ou não, e se Cristo é o grande pessoalizador, aquele que extrai pessoa do universo, gera pessoa, permite pessoa. Então isto é uma boa dicotomia, porque a tua avó acreditou nesta dicotomia, ou não? O Pinóquio é acerca de pessoa versus objeto. A história do Pinóquio é acerca da luta entre pessoa e objeto. Se ele mentir, lá vem o nariz do objeto, o nariz de madeira. Ele volta à sua natureza pré-consciente, subconsciente, em que as forças cegas da criação predominam sobre este milagre da vida pessoa. Por exemplo, e se pessoa for o lugar de nascimento da luz? Por oposição ao objeto como o sítio onde as quantidades se podem carimbar e reproduzir indefinidamente. Portanto, eu acredito que o eixo objeto-pessoa é importante para o nosso tempo. Acredito que é importante porque eu tenho amigas minhas irritadas com o aeroporto de Faro, porque sempre vão ao aeroporto de Faro, sentem que não são pessoas, são gado. Gostam da palavra gado? Eu não gosto, mas ela é algures entre objeto e pessoa. Portanto, já temos uma trilogia, objeto, gado e pessoa. E quando elas vão ao aeroporto de Faro, são obrigadas a ir por aqueles labirintos de fitas de segurança, por causa do tal vírus, e nesse processo elas dizem, já não me sinto tanto uma pessoa. Vou ver se consigo ser feminino. Eu já não me sinto nada uma pessoa. Ou seja, bolas, eu vim aqui ao aeroporto de Faro para ver parte da minha pessoa, e isto não é aristocracia, é ontologia. Eu não estou a falar de pessoa como uma paranoia aristocrática, estou a falar de pessoa como um facto ontológico. Há pessoa e há objeto. E nós sabemos muito pouco acerca disto. Não sabemos quanta quantidade é necessária para de repente encontrarmos esta emergência, esta ruptura, esta singularidade, esta disrupção na continuidade que gera pessoa. Mas a Sandra é uma pessoa, a Iracema é uma pessoa, o Paulo Rebelo então é melhor nem falar nisso, a Diana de Rosa é uma pessoa, a Maria Alice é uma pessoa, toda a gente aqui presente é uma pessoa, e se eu disser que vocês são objetos como tipo cafeteiras, vocês vão se revoltar. Ninguém quer ser cafeteira, ninguém quer ser uma cadeira. Toda a gente acha que pessoa é bom. Pessoa é bom. Este é um eixo importante. Pessoa versus objeto. O outro eixo a seguir é inconsciência versus consciência. A Amélia dos Açores disse, pessoa é maravilhoso. Claro, sem contexto, ela está a escrever sobre Fernando Pessoa. Mas com contexto é isto. Pessoa é maravilhoso. O outro eixo é inconsciência e consciência. Bem, consciência é ser capaz de prevenir os meus atos 15 segundos antes deles acontecerem. É eu conhecer-me. Consciência não é preciso mais, é 15 segundos. Imagina a quantidade de vidas que se salvariam todos os dias se as pessoas prevenissem os seus atos 15 segundos antes de os fazer. Se houvesse realmente uma reflexão sobre as consequências da ação, 15 segundos antes da ação. Quer dizer, haveria George Floyd e todo o drama de George Floydiano que marca a primeira metade do século XX, quer dizer, pelo menos desde 2015 até hoje, George Floyd, o preto, eu prefiro dizer preto a negro, porque nigger é mesmo racista. Portanto, let's do it. Preto. O preto que foi basicamente assassinado por uma negligência, e pode ser que aquele polícia tivesse a receber uma mensagem do espaço exterior, e portanto não podia prestar atenção ao que o joelho dele estava a fazer, mas eu acho que houve inconsciência.
Acho que houve inconsciência no uso do talco e do DDT. Acho que houve inconsciência no laxismo com as crianças no Canadá, onde se encontraram 250 crianças mortas junto a instituições católicas. Acho que houve inconsciência no comportamento da Igreja Católica em relação aos jovens rapazes de sexo masculino. Sabem do que é que estou a falar? Acho que houve inconsciência da parte da introdução de agentes cancerígenos na alimentação industrial, como o famoso E330. Alguém ainda se lembra do E330? Acho que houve inconsciência no diálogo para a formação de Israel. Houve pouco espaço, houve pouco fórum, houve pouca assembleia, não que Israel não deva nascer, mas falta diálogo. O problema não é Israel nascer, é a qualidade do diálogo, obviamente, portanto, acho que houve inconsciência em alguns dos nossos atos sexuais no parque de campismo em 1972, não é? Houve um bocado de inconsciência e houve inconsciência na forma como usámos a herança da nossa avó, e houve inconsciência na forma como virámos as costas a uma pessoa que estava em sofrimento, e houve inconsciência para connosco próprios, porque é mais fácil esvaziar uma garrafa de vinho alentejante do que propriamente olhar para a nossa própria dor, e houve inconsciência na acusação, após a crise de meia-idade, a acusação de todas as coisas que nós abraçámos antes da crise de meia-idade, e depois decidimos que elas afinal não eram boas para nós, quando na verdade foram boas até à crise de meia-idade, e portanto é preciso ser um bocadinho consciente para negar tudo até então. Sabes, aquelas mulheres que dizem, nunca quis ter filhos, crise de meia-idade, ou as outras que dizem, eu sempre quis ter filhos. É um bocado inconsciente negar metade da vida só que não nos estamos a sentir bem a meio de uma crise. Acho que há bastante inconsciência no facto de que as pessoas ricas têm automóveis com mais airbags do que as pessoas pobres, e acho que há bastante inconsciência na forma como as pessoas reagem quase instantaneamente a um gráfico que vem do Banco Mundial ou que vem do World Report, ou que vem de organizações económicas internacionais que são compostas por mais de 200 países, em cada país tem uma política diferente, e as pessoas quando veem gráficos dizem que o mundo está muito melhor, mas negam esse gráfico ainda quase sem o terem olhado para ele honestamente. A mim parece-me também um bocadinho inconsciente, e portanto a inconsciência tende para aquilo que tecnicamente se chama o bocejo, e a consciência tende para aquilo que se chama a insónia. Então tu tens a inconsciência puxando-te para o bocejo e a consciência puxando-te para a insónia. Portanto, como é que era a saudação do Karl Marx e do Avante, do grande jornal comunista português? Proletários de todos os países univos, não é? Lembram-se dessa frase? Proletários de todos os países univos. Exatamente. É uma frase bonita, é muito bonita. Então, eu aqui com o White, eu queria chamar a atenção para, portanto, insómnicos. Como é que se diz as pessoas que têm insónia? Não sei se a palavra sequer existe. Portanto, pessoas com perturbações do sono de todos os países univos. E há uma relação entre perturbações do sono e consciência, há uma relação entre perturbações do sono e insatisfação crónica, há uma relação entre perturbações do sono e eu não aceito que a minha vida seja só isto, há uma relação entre perturbações do sono e estou cansado mais do mesmo, há uma relação entre perturbações do sono e não acredito nas histórias que me estão a contar. E portanto, pessoas que sofrem de insónia de todos os países univos. O outro eixo que eu quero falar é o eixo personalidade-alma. Obviamente nós temos uma parte que está virada para fora e que está otimizada para a cultura e para vastos interfaces de adaptação. Todos comemos com talheres. A personalidade é a parte do ser que obviamente está virada para o mundo e para a psique. Personalidades são realidades distintas em pessoas distintas. Este é um polo. E o outro polo é a ânima, a alma. E a alma, já não sei, ruach.
O sopro, a alma. Eu acho que eu não sei o que é a alma. Apesar de já termos feito seminários de 9 horas sobre a alma, mas somos habitados. E somos habitados por algo que é maior do que nós. E somos habitados por algo que é maior do que nós, que quer fazer em nós pessoa e consciência. E eu gostaria de chamar a isso que está em nós. E que quer fazer em nós pessoa e quer fazer em nós consciência. É terrível, porque tu de vez em quando queres descansar, mas pessoa, consciência, eu gostaria de lhe chamar alma. E a alma é esse amplexo de luz que parece nascer do disparo involuntário gerado pelo diferencial entre a qualidade da matéria e a qualidade do espírito. A qualidade da matéria e a qualidade do espírito são tão abissalmente distintas que o diferencial entre os dois gera aqui um disparo. E eu acho que a alma é esse disparo, uma espécie de reação. É um epifenómeno cósmico. De repente, o universo gera almas porque a diferença entre a matéria e o espírito é tão poderosa que nascem estas pontes espontâneas a meio. E a alma é a ponte. Aleluia. Aleluia, porque nem a minha mônada, o meu Atman, vai ficar lá em cima a fazer Deus olímpico, impecável, nem os meus átomos vão ficar lá embaixo no grande poço fixado nas leis da termodinâmica e não tem nenhuma hipótese de ascender. Porque há alma, tudo é possível. Não é porque há espírito. Porque há alma, tudo é possível. Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena. Eu não queria acabar a frase, mas pronto, foi mais forte do que eu. E depois tu tens outra polaridade, que é a polaridade de atomização, síntese. Atomização, síntese. E depois tens outra polaridade que é barro e fogo. E depois tens outra polaridade que é passado e futuro. Queres mais uma polaridade? Bondage versus freedom. Eu acabei de enunciar 7 polaridades e vou repeti-las. Objeto versus pessoa. Inconsciência versus consciência. Personalidade versus alma. Atomização versus síntese. Barro versus fogo. Passado versus futuro. Já sabemos que o futuro, se for suficientemente longínquo, inclui o passado. E se o passado vier muito, muito, muito longe, provavelmente vem do futuro. Mas agora eu estou a falar num arco um pouco mais curto. Bondage versus freedom. E estas polaridades interessam-me bastante. E então, quando falamos da nova ordem mundial, e portanto toda esta noção de que um grupo de indivíduos que representam 1% da humanidade, e dentro desses 1% deve haver 1%? Não? Deve haver 1% dentro de 1%? Quanto é que é 1% da humanidade? 100 mil pessoas? Mas, 100 mil não, 7 milhões? É isso, 1% é 7 milhões. Deve ser, porque 700 milhões são 10%. Se alguém puder fazer as contas, eu agradecia. E dentro desse 1% deverá haver 1%, e depois dentro de 1% há 1% de 1% de 1%. Quem é que manda? Quem manda não deve ser alguém que tem muito dinheiro. Não é suficiente. Quem manda na pirâmide negativa de controle mundial não deve ser alguém que tem muito big pockets. Não me parece suficiente. Há aqui um truque. Há aqui um truque. Então, deixa-me tentar consolidar. De facto, há um período na história da Terra onde a candura, a ingenuidade, o amor, a boa vontade prevaleciam sobre qualquer outra coisa. Há fatores cíclicos, e quem insiste nessa questão cíclica são os hindus. Temos 4 idades,
era de fogo, a era de ouro, a era de prata, a era de bronze, a era de ferro. Agora teríamos na Kali Yuga, mas eu não, sabes, eu não tenho muita, porque esses são grandes estereótipos do esoterismo que eu respeito, mas deixa-me olhar com cuidado, olhar com cuidado. O que é afirmado na ideia de uma era de ouro é que houve um tempo em que não havia força no mal, o mal era quase impotente, era de ouro. E eu estou com cuidado cirúrgico para não definir o mal. Cirúrgico. Nessa era de ouro, seres mais avançados estimulavam a espécie humana. É fácil de compreender porque se tu quiseres tirar um curso superior de balé, vais ter que ter um ser muito avançado para te ajudar. Tipo Pina Bausch. Seres muito avançados estimulavam a humanidade. E que a tradição quase que invariavelmente conta, e eu não estou aí para a tradição extraplanetária, estou na tradição planetária, no final daquilo que alguns ambientes chamam o ciclo Atlante, e quando eu digo ciclo Atlante, pronto, já perdemos aqui 20 professores universitários, já se foram embora durante o nosso encontro, porque eu disse Atlante. Mas no final do ciclo Atlante, que eu também não sei o que é, mas no final do ciclo da Atlântida, houve uma cisão, houve uma ruptura sobre o caminho a seguir pela humanidade. Um grupo respondeu ao que nós chamamos a Escola de Sírios. E outro grupo entrou em separação em relação ao grupo que respondeu à Escola de Sírios e fechou-se sobre si próprio. É dito que o problema do grupo que se fechou sobre si próprio é uma incapacidade da consciência coletiva desse grupo Atlante, e vamos tirar Atlante para ver se conseguimos recuperar os nossos colegas académicos. Isto não é nada honesto, é só para recuperar o pessoal académico. Portanto, vamos deixar de dizer Atlante. O grupo no passado profundo da Terra, viram? 3 palavras para dizer Atlante. O grupo no passado profundo da Terra, que se recusou a seguir a Escola de Sírios, disse o que se observa que esse grupo, segundo a tradição, tinha dificuldade em passar uma membrana do real, uma membrana da realidade. E essa membrana da realidade é um campo vibratório que não é vago. Eu não vou dizer uma coisa vaga e obscura, sabes, aquelas coisas que vêm manuais esotéricos de 1870 e estão esquecidos. Não, vou dizer uma coisa muito clara. Esse grupo que se recusou a seguir a Escola de Sírios, esse grupo teve dificuldade em atravessar uma membrana. Essa membrana é chamada na tradição esotérica Leviathan. E eu gostaria que vocês refletissem na ideia de Leviathan como uma membrana. Isto é, o Leviathan como uma camada da realidade. E essa camada da realidade permanece dando força. Essa camada da realidade permanece dando força ao primeiro nível perceptivo cognitivo da experiência humana. Portanto, perceptivo cognitivo vital. Internamente, o nosso corpo é fundamentalmente o resultado de ADN. Mas
quando visto de fora, tu tens esta expressão, que é uma expressão extremamente desagradável, que vem da Idade Média, que é a expressão carne, sabes? A carne é forte, o espírito é fraco, os pecados da carne, a carne, os prazeres da carne. Tem restaurantes em Cascais chamados os prazeres da carne. Então, a carne para aqui, a carne para ali, a carne para lá. Parece que há um problema com a ideia de carne. Qual é o problema com carne? Porquê é que carne é tão importante em espiritualidade? Porquê é que, por exemplo, clorofila, ou fotões, ou H2O, ou mel, não é importante. Que carne, os pecados da carne, a carne. Carne é só um nome que é dado para o poder atrator de um certo nível de coesão atómica, que é envolto por uma tremenda envelope magnético, não é magnético, é magnético hipnótico. E Leviathan é um termo esotérico para a camada que envolve toda a matéria e faz com que a matéria se apresente como uma coisa final. Como vocês sabem, a árvore da vida reflete-se, está aqui, Leviathan. Este Leviathan é a força da psique arcaica universal protegendo as suas antigas eras. Eu vou repetir, Leviathan, que não é um termo que eu, sei lá, mas é a força das antigas eras da psique coletiva universal, portanto, da psique do universo. O universo não é só matéria e espírito, ele também tem uma espécie de alma que evolui. E a psique arcaica universal recusa-se a abrir o Leviathan. Então, Leviathan é o poder, Leviathan é o poder que o passado do universo tem, usando a matéria de forma lunar para aprisionar a consciência coletiva, individual ou coletiva. Isto não quer dizer que não possas levar um Leviathan à pizzaria, mas o que eu quero antes de mais nada garantir é que Leviathan é uma grande força universal, da psique coletiva universal, que diz não ao futuro, nem sequer é ao bem, ou à luz, ou ao coração de Jesus, ou às rosas de Santa Teresa, I don't care. Só não ao futuro. Bora lá, vamos lá. Não ao futuro. Não gosto do futuro, gosto mais do passado, gosto mais de tudo o que foi conquistado. Espera aí, repete lá, 14 bilhões de anos para organizar a matéria e agora vem a energia cósmica superior de Sírios para este quadrante, porque isso é derramado por todos os quadrantes, não só de Sírios. E agora vem esta nova dispensação, este novo mandato de dizer que temos que superar o poder, o campo eletromagnético da matéria, a fixação da matéria. E já agora, a matéria é um conceito muito pobre. Será substância? Mas matéria e substância são aquilo em que o universo esteve a trabalhar o tempo todo. Como eu disse, a consciência e a pessoa são fenómenos recentes para a grande avó galáctica. Não sei se vocês conseguem conceber uma grande avó galáctica. Matéria e pessoa são fenómenos recentes. A galáxia não. O nosso sistema solar faz pessoa há pouco tempo. O universo inteiro, não sei. Não posso saber, não sei, não tenho os anais, não tenho as páginas amarelas, mas não sei. Mas o universo, eu tenho esta tendência para achar que a pessoa vem depois, pelo menos do ponto de vista da manifestação, quer dizer, do ponto de vista de Asiar, do ponto de vista da manifestação, pessoa vem quase certeza depois do suporte. Primeiro tens de ser suporte, não. Primeiro tens de ter corpo, esqueleto e músculos. Portanto, pessoa vem depois. E o universo teve bilhões de anos a trabalhar nesta coisa de tricô materno da grande avó cósmica de organizar a matéria, tipo do hidrogênio até os gases raros. E claro que a matéria tem direitos, e claro que a forma tem direitos, e claro que a gravitação, a que nós chamamos, claro que a gravitação à qual nós chamamos Leviathan tem o seu sentido, tem o seu lugar. Só que depois há esta coisa que vem das esferas superiores, daquilo que provavelmente alguns ambientes chamariam Atzilur, Olam e Atzilur, que diz assim, o tempo da matéria terminou e agora queremos inaugurar o horizonte da consciência, o horizonte da pessoa, o horizonte da alma.
Nada disto tem a ver com a ideia de que matéria é má, substância é mau, corpo é mau, carne é mau. Não existe, penso que não existe no que eu estou a dizer nenhuma ilação de que o passado do universo, e eu diria que a matéria física, emocional e mental são o passado do universo. Não existe nenhuma ilação de que o passado do universo é mau. Isso é ridículo. O passado do universo é o que é. Só que a partir de uma certa era, em relação ao tempo relativo da Terra, as grandes forças do governo celeste central, não sei se vocês conseguem saborear o quão burocrático é o que eu acabei de dizer. Governo celeste central, apetece logo revoltar-se contra ele. Mas as grandes forças do governo celeste central disseram: o tempo da matéria terminou, o tempo da substância terminou. E a membrana que aprisiona a consciência no nível da matéria, pensem nas grandes finanças mundiais, nos grandes bancos mundiais, pensem em pessoas que vão morrer daqui a um mês, e ainda assim compram casas de 3 milhões de euros com lareiras e galgos de porcelana para aparecer nas revistas espanholas. O tempo da predominância da matéria sobre a consciência terminou. Este édito foi emanado por Sírios para a Terra, via a sequência normal, que é uma sequência que envolve várias estações de retransmissão, envolve Arcturus, Vênus, Sol. Foi transmitida à Terra inteira com uma frequência libertadora na fase final da Atlântida. E nesse momento aconteceu uma cisão. Vamos tirar a Atlântida, para conseguirmos captar a academia, como se isso fosse possível a esta altura dos acontecimentos. Mas houve uma cisão que disse assim: bem, uns vão para a esquerda, que são aqueles que dizem: eu vou permanecer sob o véu de Leviathan. E uma coisa que foi magnética até um certo ponto torna-se hipnótica a partir do momento em que o cosmos diz: há mais uma oitava a conquistar. Portanto, Leviathan, o poder da matéria, o poder da carne, o poder... Temos na Lemúria também o poder da matéria, o poder da carne, o poder da organização da força, o poder da forma, o grande erotismo universal, a grande atração da matéria. Eu nem saberia... Eu não tenho a mínima... Repara, eu não tenho a mínima crítica a fazer esse universo. Não tenho. Exceto que se ele está desatualizado e a única forma dele sobreviver é integrar-se a outras correntes que fazem parte do ser e não se tentar isolar. Um psicoterapeuta dirá: o corpo é bem-vindo à missa da consciência. Um radical dirá: o corpo não é bem-vindo à missa da consciência. E a loja negra dirá: a missa da consciência não é bem-vinda à missa da matéria. Não é só a missa da matéria. É a missa da negação do que vem depois de Leviathan. Vocês estão a seguir? Leviathan é uma membrana eletromagnética que garante a atração da organização de átomos. E olhem que eu consigo pôr aqui, não vou pôr por uma questão de respeito, mas eu consigo pôr aqui fotografias de átomos organizados que são extremamente atraentes. Tanto para nós homens como para nós mulheres. Portanto, átomos organizados podem ser incrivelmente atraentes. O problema é se esse poder de Leviathan, que individualmente concorre para a noção freudiana de id, uma perfeição do prazer, uma exigência perfeccionista do prazer. Conhecem isto? Id. Id. Uma exigência. O que é o id? Perfeccionismo no prazer. How about that? Perfeccionismo. Tem toques narcísicos, tem toques de autoabandono, tem toques de negligência materna, o que vocês quiserem, mas id é perfeccionismo no prazer. Na verdade, há pessoas que têm longos rituais perfeccionistas para chegar ao prazer. E o que é que eu estou a tentar dizer? Estou a dizer que, na história do universo, a partir de um certo momento, o que o universo soube fazer foi envolvido inteiramente nesta membrana vibracional que representa
o cabo bujador, o adamastor, o cabo das tormentas de um grande ciclo cósmico. A matéria é válida, a substância é válida, a atração do sangue é válida, a atração da carne. Eu não estou a falar de sexo, sinceramente, estou a falar de estagnação, inércia e sonolência. É disso que eu estou a falar. O poder da matéria é válido, o poder, sei lá, eu estou a falar de colesterol, para ser sincero. O Leviathan inclui tudo: inércia, preguiça, sexo, nonsense, colesterol, medo, gordura, arteriosclerose, indiferença, coração gordo. Eu não sei, eles estão a sofrer do lado do mundo. Quem está a sofrer do lado do mundo, isso não tem nada a ver comigo. Eu estou em Viseu, essas pessoas estão a sofrer na Guiné, tudo isso é Leviathan. Leviathan, Leviathan, Leviathan. E, portanto, eu gostaria de dizer que os objetivos da Loja Negra, ao se recusar a romper a membrana de Leviathan e passar da mente superior, que é onde Leviathan termina, quase todos os nossos filósofos têm que fazer essa transição, da mente superior para o intelecto superior. E mente não é intelecto. E o intelecto é que é capaz de contemplar a vida causal, que é a vida onde estão as forças, as correntes e as energias para além da membrana de Leviathan. Eu estou a dizer Leviathan porque, olhando aqui para os nomes de todos nós, há aqui muitos nomes que são sinceramente judaicos, acho mais ou menos, mas, sabes, olhar para vocês tenho a sensação que estou no Ocidente. Porque se tivéssemos que falar em termos hindus ou em termos tibetanos, falaríamos de Marakara, o grande crocodilo. Falaríamos de Typhon na tradição egípcia. Sentem? Marakara, Typhon, Satã, Leviathan são a organização das forças do passado contra a penetração crística vinda de Sírios e, portanto, do futuro. E só isto nos devia dar uma noção de que a nova ordem mundial e os objetivos da Loja Negra são retrógrados, são, na verdade, o verdadeiro fascismo depois da natureza, caso não tenha reparado, a natureza é super fascista, mas depois do fascismo da natureza, que é o fascismo com o qual nós temos que lidar, ainda tens este fascismo porque a natureza é fascista, tipo a sobrevivência do mais forte, que não é mais fascista. Mas esta é natural, nós aceitamos, nós não nos zangamos com a natureza por causa disso, coitadinha, ela não sabe fazer melhor, a natureza, a sobrevivência do mais forte, coitadinha, a natureza não sabe fazer melhor. Mas quando o Hitler repete exatamente a natureza, porque o Hitler é tipo natureza 2.0, se vocês olharem bem, nazismo é natureza 2.0, os mais fortes, os mais puros, os mais. É outra vez o retorno da lei do mais forte. Algo de bruto que tu estás habituado a esperar de uma neve, de um gorila, de um terremoto, de um vulcão, de um cavalo, mas não estás à espera de que isso venha através de um ser humano. E, portanto, eu tenho esta noção de que os nazismos, os fascismos e as tiranias em geral são reedições da natureza mal conseguidas. É tipo a natureza 2.0, mas já muito distorcida, coitadinha. Portanto, não é natureza, são ideias acerca da realidade que são inspiradas vagamente na natureza e isso está por trás de toda a direita alternativa. A direita alternativa está constantemente a ir na direção da natureza para justificar os seus atos. É uma espécie de biofascismo. E vocês vão descobrir isso se tiverem paciência. Ok. Então, onde é que estamos? Objeto versus pessoa. Inconsciência versus consciência. Personalidade exterior versus alma. Atomização versus síntese. Barro versus fogo. Passado versus futuro. Bondades versus liberdade. Eu gostaria de propor que, onde eu pus a palavra versus, vocês podem pôr a membrana do Leviathan. Podemos chamar Leviathan, podemos chamar os aspectos aprisionantes de Maia, podemos chamar-lhe o medo de viver, o medo do futuro, podemos chamar a fixação na grande mãe cósmica pré-consciente, porque o universo começa por ser fundamentalmente supermãe, podemos chamar-lhe Satã, Maia, matéria, Leviathan, domínio da substância, etc. O resultado é sempre o mesmo.
A luz interior não passa para o exterior. Então, quais são realmente os objetivos da Loja Negra? Eu não sei, mas sei que a Loja Negra opõe-se à proposta de Sirius. Opõe-se à grande corrente de Sirius. Isto eu sei. Isto não é algo que o meu povo me ensinou. O meu povo ensinou-me a lavar os dentes e a respeitar as pessoas. Isto não. Isto é algo que eu sei por mim. É algo que eu sei em mim. Eu não aprendi. E provavelmente a nossa vida no plano causal, como eu tenho repetido várias vezes, é tudo o que tu sabes e nunca aprendeste. Então, mas isto é corroborado por Alice Bailey e pela Teosofia. A grande loja de Sirius, que é também chamada a grande loja azul, ela, há muitos milhares de anos, enviou um édito que disse: está na altura da humanidade passar a fronteira do Leviathan, a fronteira de Maia, a fronteira do aprisionamento da cognição na vida psicobiofísica. Está à altura da humanidade elevar o seu olhar para o grande horizonte branco. Branco aqui significa não cego. O white destes encontros não tem nada a ver com o benzinho de ajudar as velhinhas a atravessar a rua. Tem a ver com não cego. Inclui Lúcifer e espero que vá para além disso. É não cego. Esse é que é o white. A luz a que nós nos referimos não é um mero bem moral, que, como vocês sabem, é relativo de povo para povo. A luz a que nós nos referimos é não cego. É ver. E aquilo que foi um grande polo de atração para a evolução dos seres neste planeta, que é essa energia Leviathan, não é uma energia, é uma fronteira perceptiva. Sabem o que é que eu estou a falar? A atração de Maia, a atração da matéria? Como é que eu te explicar isto? Eu tinha aí umas revistas espanholas com umas casas que ninguém precisa e umas piscinas que ninguém precisa e tudo que ninguém precisa. Mas pronto, revistas espanholas que têm boas fotografias sobre coisas que ninguém precisa. É disso que estamos a falar. E isto não é um ataque à alta burguesia ou à aristocracia, é só para chamar a atenção de que realmente há grupos humanos que estão prisioneiros do poder gravitacional da forma. Eu sou um deles. Mas num grau. E o problema é o grau. Glamour. Glamour é o termo que é usado por Sirius. Sirius não fala inglês. Portanto, objeto versus pessoa, inconsciente versus consciente, personalidade versus alma, atomização versus síntese, barro versus fogo, passado versus futuro, bondades versus liberdade. O que é que a Loja Negra pretende? Eu vou tentar arriscar. Se é a Loja Negra, por definição, tem que estar abaixo do plano causal, instalado num plano mental superior. Porquê? Porque a partir do plano mental superior começa o plano causal, já não há dualidade. A dualidade termina no mental superior. E, portanto, o quartel-general dessa coisa vermelha que nos separa uns aos outros e que não é digna, é feia, está no mental superior. E até podíamos dizer que geograficamente está no mental superior da City of London, que está no mental superior de Pequim, que está no mental superior de Washington, Nova York, Geneve, está no mental superior de Londres, já disse, City of London, ou seja, está no mental superior de umas 20 ou 30 capitais mundiais. A Loja Negra está aí organizada. E qual é o problema da Loja Negra? Tirando o facto que eles são super aristocráticos, super bem educados, e na verdade até são pessoas interessantes, são fascinantes. O problema está no facto de que eles estão prisioneiros de Leviathan, eles não querem abrir as portas à corrente da alma. Portanto, há o sangue
e à alma. E a saúde que os psicólogos clínicos e os Jungs sempre procuraram é o equilíbrio entre o sangue e a alma. Eu estou a falar de uma forma um bocado gótica, mas sentem o que eu quero dizer. Mas a loja negra insiste na predominância do passado, e especificamente na predominância do fascínio pelo poder da matéria e da forma no seu poder atrator. Não estou nada preocupado com a coisa de, mas isso quer dizer que eu não posso gastar, isso quer dizer que eu não posso gastar 350 euros em papel de parede especial lavável para a minha sala de estar? Não. Aliás, como podem ver pela Diana Terroso, quer dizer, claro que sim, nós podemos usar todos os papéis de parede, estou a brincar, Diana, estou a brincar. Podemos usar todos os papéis de parede que quisermos, desde que o indivíduo saiba, ok, eu estou a fazer isto conscientemente e tenho aqui um motivo estético para o fazer. Mas a loja negra serve o Leviathan, serve essa membrana eletromagnética, não é eletromagnética, ela já foi eletromagnética, ela agora é fundamentalmente hipnótica, que tenta prender-nos abaixo do momento do causal, portanto abaixo dos níveis contemplativos do nosso ser, eu vou repetir, abaixo dos níveis contemplativos do nosso ser, dentro da ampola claustrofóbica da personalidade, que é uma coisa autofágica. Se vocês prenderem uma mosca dentro de um frasco, o que é que acontece ao fim de um tempo? Ela consumiu todo o oxigênio e morre. E a personalidade é uma mosca. E a consciência é uma mosca e a personalidade é um frasco. E se a mosca fica presa dentro do frasco, se tu não abres a tampa, conhece a expressão, saltou uma tampa, se tu não abres a tampa para o nível causal, on a regular basis, tu asfixias de personalidade, tu morres com os gases tóxicos do mental, do astral e do físico etérico. A oração é só um nome medieval para abrir a tampa, para abrir o frasco, para deixar a consciência respirar além dos tóxicos físico, emocional e mental. Portanto, o projeto da loja negra tem de acabar no limite do mental superior. O indivíduo mais avançado da loja negra é um mago negro, super narcisista e é um supremo intelectual. E em vez de nós ficarmos zangados ou com urticária, devemos só reconhecer este indivíduo com toda a tranquilidade de um discípulo da luz. Com toda a serenidade. Aqui está. Olá, está bom? Quero uma salada de rúcula. Eu tenho aqui vinagre da ameixa japonesa. E tenho miolo de pão e amêndoa moída. Vamos fazer uma salada. É assim. Com toda a serenidade. Ouça, doutor Vasconcelos, sente-se, por favor. Então, está bom, as dores nas costas. Eu vou ali fazer uma tosta, mas vamos usar um queijo brie, sabe? Que é o que se derrete e que penetra no pão lentamente. Então o doutor Vasconcelos, atenção que os Vasconcelos devem ser, não estou aqui no manifesto contra os Vasconcelos, mas o doutor Vasconcelos chega-me como um indivíduo brilhante. E ao mesmo tempo com poderes ocultos. Estarei enganado? E ao mesmo tempo com uma bela penetração em partidos, tanto da oposição como do governo. Estarei enganado, doutor? E já agora, o doutor Vasconcelos chega-me como alguém que tem um horizonte de tédio bastante baixo, quer dizer, em qualquer momento fica cheio de tédio, o que significa que precisa de umas belas descargas de adrenalina. Estarei enganado? Portanto, estas figuras da loja negra não são assim tão difíceis de detectar, são aristocráticos, são extremamente bem educados, são brilhantes intelectualmente, podem ocupar qualquer lugar de uma instituição pública, o que não significa que ocupem, e têm problemas de tédio. Sabes? Problemas de tédio como o Nero, como os imperadores romanos que ficavam com tédio. Ora, há uma relação fortíssima entre tédio e narcisismo.
Porque tédio significa o universo deve-me qualquer coisa. Está na hora do universo me pagar. Ops, ainda não pagou. Tédio. Tédio são pessoas que têm insatisfação crónica. Nada é suficiente para eles. Portanto, não admira que eles vão descendo a escadaria da pedofilia. Não admira que eles vão descendo a escadaria da cocaína. Não, mas isso são as câmaras preliminares. Não, a pedofilia é uma coisa mais avançada. Mas cocaína, isso é tudo preliminar. São chamados preliminares. Mas depois tu vais parar a coisas mesmo muito indizíveis. Eu estou a dizer isto em nome da nossa higiene mental. A loja negra só pode ser negra porque rejeita a pessoa em nome do objeto, rejeita a consciência em nome da inconsciência, rejeita a alma em nome da personalidade, vê os eixos que eu tive a falar há pouco, rejeita a síntese, que é a capacidade de todos os nossos corpos vibrarem numa nota homogénea, sabes? A mente estar, e o emocional, e o físico, e o espiritual vibrarem homogeneamente como uma orquestra, em sintonia, melhor, em sinfonia, rejeita essa síntese do ser, em nome de uma atomização esquizofrénica, em que cada parte de ti está contra as outras partes e tu traz uma guerra dentro de ti. Rejeita o fogo e abraça o barro. Rejeita o futuro e protege o passado cósmico. Rejeita a liberdade e promove bondage, o aprisionamento. Vocês sentem que eu estou a dizer alguma coisa? Estes são os parâmetros. Se não forem estes parâmetros, não é loja negra. São só empresários mal dispostos com a mania de que são maus. Mas a máfia não é a loja negra, é só uma ramificação inteiramente inconsciente. E os grandes empresários ligados a corporações, para já temos de ter cuidado com a demonização das pessoas poderosas, porque é fácil, ou não é? Demonizar pessoas poderosas. É mais ou menos assim. Aquela pessoa tem tanto poder, se eu estivesse no lugar dela, seria ainda pior que ela. Portanto, deixa-me fazer um relatório rápido sobre o que eu acho que ela está a fazer, com base em aquilo que eu sinto que eu faria se tivesse o poder dela. É uma projeção. A maior parte das vezes é uma projeção da nossa própria sombra. Para ser loja negra, tem de parar no plano mental superior. As invocações têm que vir de regiões do universo que vibram abaixo do mental superior. Para ser exato, se bem que é uma coisa que não se deve dizer assim publicamente, mas grande parte da força da loja negra é retirada de sistemas solares que estão em decomposição. Isto é, cumpriram a sua função e que estão em desagregação. Esses sistemas solares têm corpos psíquicos. Esses vastíssimos corpos psíquicos, quando a vida divina se retira deles, porque esses sistemas solares cumpriram a sua função, são como cadáveres astronómicos. E, não sei, é um problema de higiene, é um problema dos empregados de limpeza do universo infinito, mas ficam ali aqueles sistemas solares que têm uma dimensão incompreensível e ninguém os limpa, não percebo. Mas grande parte dos magos negros, eu podia começar a citar nomes objetivos de magos negros, desde ingleses até África do Sul e América, mas não vou fazer, até porque, come on, mas grande parte dos magos negros vão retirar energia a cadáveres de sistemas solares que estão de composição. O mal cósmico é uma energia invertida que é retirada de sistemas solares em decomposição. Isto não é pouco que eu estou a dizer. Assim como as magias negras de trazer por casa vão buscar energia a cadáveres e galinhas e não sei, é preciso continuar, os magos negros de alto nível vão buscar energia a sistemas solares em decomposição. São cadáveres de sistemas solares inteiros. E aquilo tem uma corrente, tem uma energia, é super negativa e tem uma energia. É novidade. Procurem Tratado do Fogo Cósmico Alice Bailey, Origem das Forças do Mal. E vocês vão encontrar a descrição de que a loja negra retira energia a sistemas solares em decomposição.
E, portanto, qual é o objetivo da loja negra? Transformar pessoas em objetos. Isto não quer dizer que não haja momentos na tua vida em que uma pessoa pode ser um objeto para ti durante um quarto de hora, desde que haja um mínimo de consenso. Isso são outros assuntos, tem a ver com processos psicoafetivos ou psicossexuais. Eu não quero saber. Eu estou a falar de transformar pessoas em objetos de forma irreversível. Vocês lembram-se no Pinóquio? O problema da Ilha do Prazer é que o Pinóquio transforma-se num burro. Começa a perder qualidades humanas. Portanto, esta despersonalização que vocês viram em Auschwitz, em Dachau, em Treblinka, em Buchenwald, nos grandes campos de concentração nazis, esta despersonificação extrema que nós vimos em Gulag, no arquipélago de Gulag, a despersonificação extrema que nós vemos quando um ser humano faz de Deus para outro ser humano, de uma forma aberrante e abusiva. A despersonificação que vem desta incrível ilusão de que um ser humano pode criar o destino dos outros seres humanos. É daí que vem o alluring, a atração e o alluring da loja negra. Ela pega em pessoas e tenta retrogradá-las na direção do objeto. Portanto, imaginem um relógio a funcionar na direção anti-horário, ao contrário. A loja negra quer pôr o filme do universo a andar ao contrário. Sentem? E quer passar da alma à personalidade, quer passar do consciente ao inconsciente, da possível síntese para uma atomização dos esforços e das consciências, cada pessoa na sua ilha solipsista e cada pessoa com uma progressiva em comunicação com as outras todas. Isso é atomização. Eu, por acaso, gostava que a maior parte das pessoas da teoria da conspiração tivesse acesso ao poder total no planeta durante, 10 dias. 10 dias. E vocês viam os teóricos da conspiração virarem-se uns contra os outros. Afinal, a culpa já não é do fascista de satânico que estava no poder, agora a culpa é do teu amigo, que entretanto também está no poder. Portanto, sabes, esta força consegue manipular qualquer organização. Isto parece-me ajudar-nos a situar a loja negra. A loja negra resulta de um problema de evolução na Atlântida, de uma dificuldade de romper a membrana de Maia, de uma negação em superar o campo eletromagnético do passado universal, de uma negação de acompanhar o ritmo imposto pelo logos planetário sobre a consciência coletiva da humanidade e dos mestres. Porque o logos impõe um ritmo. Da mesma maneira que o Herbert von Karajan impõe um ritmo sobre a Orquestra Filarmónica de Berlim. O Logos impõe, o Melquisedeque impõe um ritmo sobre todo o planeta. A loja negra é a loja que se desatualizou, que se desincronizou. E a nova ordem mundial, que é uma expressão que deveria ser um bocadinho desmistificada, já agora imensamente desmistificada, porque nova ordem mundial é uma expressão usada há mais de 50 ou 60 anos em aulas de economia. Em aulas de política internacional, sempre que há uma nova reorganização das forças no planeta, as pessoas da política internacional, que não são nem boas nem más, são só cientistas políticos, chamam isso nova ordem mundial. Portanto, o próprio nome nova ordem mundial não tem em si mesmo acesso negativa. E é muito importante quando vocês ouvirem discursos de algum político que diz New World Order, ver se ele está a falar disto que nós estamos a falar, Leviathan, ou se ele está simplesmente a falar do que ele entende que é uma nova organização das grandes forças internacionais. China, Rússia, Estados Unidos, Bloco Ocidental, Norte, Sul, Leste e Oeste. Sentem o que quer dizer? Só para dissolver essa palavra. Agora, há uma recusa em evolução, há uma tendência para a retrogradação,
há um agarrar-se à antiga forma do universo funcionar-se quando agrega átomos para produzir suportes para a consciência, há uma rejeição do que está além do corpo mental superior, há uma fixação abaixo do corpo mental superior, há uma fascinação pelo objeto e pela forma, que vai para além da legitimidade erótica do objeto, porque o erotismo tem a ver com forma também, mas vai além da legitimidade erótica da forma e assume diretamente o poder da matéria e do objeto e da forma para prender a consciência abaixo do plano mental superior, portanto, dentro da mente, dentro das emoções, dentro do plexo solar, dentro do físico etérico, sem deixar que a consciência abra as suas asas na direção do plano causal, que é o nosso paraíso interior, é a nossa ilha sagrada, é o nosso território luminoso, interno, inato e de direito. Nos traz para o problema da hierarquia. O que é a loja branca?